presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou a condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal como terrível, além de falar que estava muito insatisfeito. Eu quero ouvir você a respeito disso para falar um pouco sobre a repercussão da condenação de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. O que será que o governo americano vai fazer em relação a isso? Então, Daniel, olha, eu acompanho a política americana já há alguns anos, poucas vezes vi uma reação tão forte e rápida da classe política do país em reação a outro país, especificamente aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal em condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro em 27 anos. O presidente Trump declarou que estão tentando fazer com ele, com o Bolsonaro, o que tentaram fazer com ele, presidente Trump. Agora, a gente tem uma repercussão mais ampla do mundo político. Eu quero trazer aqui algumas aspas. Por exemplo, o secretário de Estado Marco Rubio declarou o seguinte, abre aspas, as perseguições políticas pelo agressor sancionado dos direitos humanos Alexandre de Moraes continuam. E ele concluiu, os Estados Unidos responderão de acordo com essa caça às bruxas. O número 2 da Secretaria de Estado, Christopher Landau, foi mais além e disse o seguinte, Daniel, abre aspas, os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, me dói ver o juiz de Moraes devastando o Estado de Direito lá e levando as relações entre nossas duas grandes nações a seu ponto mais sombrio em 2 séculos. E ele concluiu dizendo, enquanto o Brasil deixar o destino do nosso relacionamento nas mãos do juiz Moraes, não vejo uma resolução para esta crise. A congressista pelo Partido Republicano no estado da Flórida, Maria Elvira Salazar, declarou, abre aspas, um dia sombrio e vergonhoso para a democracia brasileira. E ela concluiu dizendo, o mundo está assistindo, devemos defender a democracia do Brasil contra esse vergonhoso abuso de poder. E mais, nós tivemos a declaração de outro congressista, o Carlos Gimenez, que disse o seguinte, abre aspas, no Congresso dos Estados Unidos denunciamos a perseguição política ao presidente Bolsonaro pelo regime socialista do criminoso corrupto Lula da Silva. Lula e seus comparsas terão que recorrer a seus amigos em Cuba, comunista, pois aplicaremos severas sanções contra eles. Então, Daniel, nós temos aí a repercussão tanto de funcionários da administração Trump, como Marco Rubio e Christopher Landau, mas também membros do Congresso americano dando a entender que existe já também uma reação dos republicanos na Câmara para as ações que estão acontecendo no Brasil. Sobre os próximos passos, nós podemos aqui imaginar que a Casa Branca, a administração Trump, deve impor novas sanções a ministros da Suprema Corte, principalmente aqueles que votaram pela condenação do ex-presidente Bolsonaro. Talvez ainda hoje, Daniel, existe essa expectativa, mas se não for hoje, pode ser nas próximas horas, quem sabe nos próximos dias. Mas com certeza, como o Carlos Gimenez, aqui, congressista, pelo Partido Republicano, deixou bem claro que novas sanções virão. Agora, a gente precisa entender se essas sanções serão ao CPF, dos ministros, ou algo mais amplo, incluindo instituições brasileiras. Outra especulação é de que a administração Trump restrinja o visto da delegação brasileira que pretende participar da próxima cúpula da ONU, que acontece agora, no mês de setembro, em Nova York. Existe a possibilidade de que apenas Lula e Janja sejam autorizados a participar da cúpula e ainda com algumas restrições, como, por exemplo, de locomoção dentro da cidade de Nova York, ou seja, ir do hotel ao prédio da ONU ou da Embaixada Brasileira ao prédio da ONU e depois retornar ao Brasil. Então, a administração Trump tem um leque de opções aí que serão aplicadas nos próximos dias, Daniel.